Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um filósofo que talvez seja o mais sincero que já existiu quando o assunto é a condição humana. Arthur Schopenhauer, conhecido como o filósofo do pessimismo, desenvolveu ideias que, embora possam parecer deprimentes à primeira vista, contêm um poder libertador surpreendente. Se você já se perguntou por que a vida parece ser uma constante batalha, por que a felicidade é tão fugaz e por que sentimos que estamos sempre querendo algo, este vídeo é para você. A filosofia de Schopenhauer oferece não apenas uma explicação para nosso sofrimento, mas também caminhos para mitigá-lo. Ao final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre seus desejos, sua busca por felicidade e como encontrar um pouco de paz em um mundo que, segundo Schopenhauer, é essencialmente trágico. Vamos começar? Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 em Danzig, hoje Gdansk, na Polônia, em uma família de comerciantes abastados. Essa condição financeira privilegiada permitiu que ele se dedicasse integralmente à filosofia, sem as preocupações materiais que afligiam muitos de seus contemporâneos. Ao contrário de filósofos como Hegel, que dominavam o cenário intelectual alemão na época e que viam a história como um processo racional em direção ao progresso, Schopenhauer tinha uma visão radicalmente diferente. Para ele, a existência humana não era um caminho de aperfeiçoamento constante, mas um ciclo interminável de desejos e frustrações. Sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, publicada quando tinha apenas 30 anos, foi inicialmente ignorada. Só depois dos 50 anos, Schopenhauer começou a ganhar reconhecimento, influenciando pensadores como Nietzsche, Freud, Wittgenstein e até mesmo artistas como Richard Wagner e Thomas Mann. Misantropo e solitário, vivia com seu cão de estimação, a quem carinhosamente chamava de Atma, alma em sânscrito. Morreu em 1860, aos 72 anos, tendo finalmente alcançado o reconhecimento que buscou durante toda a sua vida. O ponto central da filosofia de Schopenhauer é sua obra, O Mundo como Vontade e Representação. Nela, ele divide a realidade em dois aspectos fundamentais. Primeiro, o mundo como representação, que é tudo aquilo que percebemos com nossos sentidos e intelecto. É o mundo dos fenômenos, a realidade conforme aparece para nós. Schopenhauer segue Kant aqui, reconhecendo que não podemos conhecer as coisas como são em si mesmas, apenas como elas nos aparecem. Segundo, e mais importante, o mundo como vontade, a essência íntima de tudo o que existe, a coisa em si que Kant considerava incognoscível. Para Schopenhauer, podemos conhecê-la diretamente através de nossa própria experiência interna. Esta vontade não é simplesmente desejo individual. É uma força cósmica, cega, irracional e insaciável que permeia toda a existência. É o impulso fundamental que move não apenas os seres humanos, mas todos os seres vivos e até mesmo a matéria inorgânica. A grande revelação de Schopenhauer é que esta vontade é a raiz de todo o sofrimento humano. Ao entender o que é a vontade e como ela opera em nossas vidas, podemos começar a compreender por que sofremos e, mais importante, como podemos reduzir esse sofrimento. Segundo Schopenhauer, o sofrimento é intrínseco à existência humana por conta da natureza da vontade. Vamos entender como isso funciona. A vontade em nós se manifesta como um desejo constante, uma fome que nunca é completamente satisfeita. Pensem no seguinte: quando realizamos um desejo, o que acontece? Sentimos uma satisfação momentânea, logo seguida por tédio ou por um novo desejo. É como se estivéssemos presos em uma roda de hamster, sempre correndo, mas nunca chegando a lugar algum. Schopenhauer expressa isso perfeitamente. A vida oscila como um pêndulo, para trás e para frente, entre a dor e o tédio. Quando desejamos algo, sofremos pela falta. Quando obtemos, rapidamente nos entediamos e passamos a desejar outra coisa. Este ciclo interminável de desejo, satisfação, tédio novo, desejo, é o que Schopenhauer chama de a tragédia da existência humana.
É por isso que, para ele, a felicidade plena e duradoura é uma ilusão. No máximo, podemos experimentar a ausência temporária de dor ou a satisfação momentânea de um desejo. O sofrimento também se intensifica porque somos seres conscientes. Temos a capacidade única de antecipar o futuro e lamentar o passado. Assim, além de sofrermos no presente, sofremos pelo que ainda não aconteceu e pelo que já passou. Nossa consciência, um suposto privilégio evolutivo, acaba multiplicando nossas fontes de sofrimento. Apesar desse diagnóstico aparentemente sombrio, Schopenhauer não nos deixa sem esperança. Ele sugere 3 caminhos para aliviar o sofrimento causado pela vontade insaciável. 1. A arte e a contemplação estética. O primeiro caminho é através da experiência estética. Quando contemplamos verdadeiramente uma obra de arte ou a beleza natural, ocorre algo extraordinário. Por alguns momentos nos libertamos da tirania da vontade. Imagine-se completamente absorto em uma música que te toca profundamente, ou diante de uma pintura que captura toda a sua atenção. Nesse momento você para de desejar, para de querer. Você simplesmente está presente, contemplando. O eu, com as suas preocupações e desejos, desaparece temporariamente. Para Schopenhauer, a música ocupa um lugar especial entre as artes. Enquanto outras formas artísticas representam ideias, a música é uma expressão direta da própria vontade. Por isso, ela nos afeta tão profundamente, falando diretamente à essência do nosso ser. Esta experiência estética oferece apenas um alívio temporário, mas nos dá uma amostra do que significa estar livre do fardo constante do querer. 2. A ética da compaixão. O segundo caminho proposto por Schopenhauer é a compaixão. Ao reconhecermos que a vontade é a mesma em todos os seres, que o sofrimento dos outros é essencialmente o mesmo que o nosso, as barreiras do individualismo começam a cair. Essa percepção da unidade fundamental de todos os seres leva naturalmente à compaixão. Quando entendemos que a distinção entre eu e o outro é parte da ilusão do mundo como representação, começamos a sentir o sofrimento alheio como nosso. Ajudar os outros, diminuir seu sofrimento, torna-se não um dever moral abstrato, mas uma consequência natural desse reconhecimento da unidade de toda a existência. A compaixão não é algo que aprendemos ou decidimos praticar. Ela surge espontaneamente quando vemos através da ilusão da separatividade. 3. A negação da vontade, ascetismo e renúncia. O terceiro e mais radical caminho proposto por Schopenhauer é a negação da própria vontade. Este é o caminho dos ascetas, dos santos, dos místicos que, em diferentes tradições, chegaram a uma mesma conclusão. Para eliminar o sofrimento, é preciso eliminar o desejo. Não se trata simplesmente de reprimir desejos específicos, mas de uma transformação profunda pela qual a pessoa deixa de se identificar com a vontade. Esta é a verdadeira liberdade para Schopenhauer. Não a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de não querer. Schopenhauer foi fortemente influenciado pelas filosofias orientais, especialmente o budismo e o hinduísmo, que enfatizam a renúncia e o desapego. Ele via nos santos cristãos, nos yogis hindus e nos monges budistas exemplos de pessoas que atingiram este estado de negação da vontade. Agora, como podemos aplicar essas ideias à nossa vida cotidiana? Não precisamos nos tornar ascetas ou santos para beneficiar da sabedoria de Schopenhauer. Aqui estão algumas lições práticas. 1. Modere suas expectativas. Entenda que desejar sempre mais não leva à felicidade duradoura. Reconheça o ciclo de desejo, satisfação, tédio, novo desejo, e tente não ser dominado por ele. Como Schopenhauer sugere, a felicidade não está em ter o que se deseja, mas em desejar o que se tem. 2. Cultive momentos de contemplação. Reserve tempo para experiências estéticas. Ouça música atentamente, visite museus, contemple a natureza. Esses momentos de libertação da vontade são preciosos e renovadores. 3. Desenvolva a compaixão. Pratique ver os outros como manifestações da mesma vontade que habita em você.
Isso naturalmente diminui a tendência ao egoísmo e aumenta a capacidade de conexão genuína com os demais. 4. Pratique a autodisciplina. Não somos capazes de negar completamente a vontade, mas podemos aprender a não ser escravos de cada impulso. A autodisciplina é uma forma moderada de ascetismo acessível a todos. 5. Busque a simplicidade. Schopenhauer valorizava uma vida simples, com poucos desejos. Quanto menos você precisa para se sentir satisfeito, menos vulnerável você é ao sofrimento. 6. Aceite os limites da condição humana. Paradoxalmente, aceitar que o sofrimento é parte inevitável da existência pode ajudar a sofrer menos. Muitas vezes sofremos duplamente, pela dor em si e pela revolta contra ela. A filosofia de Schopenhauer pode parecer pessimista à primeira vista, mas contém uma sabedoria profunda e libertadora. Ao entender a natureza da vontade e como ela nos governa, podemos começar a quebrar suas correntes. Talvez o maior insight de Schopenhauer seja que o caminho para uma vida menos sofrida não está em satisfazer todos os nossos desejos. É uma tarefa impossível, mas em compreender a natureza do desejo em si e encontrar formas de transcendê-lo, mesmo que momentaneamente. Como ele próprio escreveu, toda satisfação, ou o que comumente se chama felicidade, é na realidade e essência sempre negativa, nunca positiva. Não é uma felicidade original vinda a nós por si mesma, mas deve sempre ser a satisfação de um desejo. Se conseguirmos internalizar essa verdade, que a busca incessante por satisfação é uma armadilha sem fim, podemos encontrar um pouco de paz neste mundo impulsionado pela vontade cega e insaciável. Se você gostou deste vídeo sobre Schopenhauer, deixe seu like, compartilhe com amigos que poderiam se beneficiar dessa sabedoria, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Até o próximo vídeo.